Echoes aside from my soul. Echoes aside, echoes aside. 5 anos se passaram desde que meu irmão Adrian morreu. Eu levei Thomas e Alicia para outro lugar. Aluguei uma casa com o dinheiro que ganhava, trabalhando como peão de algumas obras. E com o pouco que ganhava, seguia cumprindo com a promessa que fiz a meu irmão. Alicia e Thomas acabaram se acertando e se tornaram um casal. Ironia do destino, não? E por mais que eu a amasse de todo o coração, eu jamais poderia forçá-la a ficar junto de mim, pois sem dúvidas eu lhe traria as piores memórias possíveis de meu irmão. Ela tinha se afastado de mim, talvez por medo das lembranças, mas eu não me chateava por isso. Era para o próprio bem dela, e eu respeitava isso. Eu continuei a praticar e treinar tudo aquilo que meu irmão me ensinou, me tornando bem mais forte nesses 5 anos. Agora com 18 anos, meu corpo tinha se tornado atlético e forte, meu cabelo crescido na altura de meus ombros, e havia feito uma tatuagem em minhas costas, uma enorme cruz cristã, e acima dela escrito novo e abaixo o mundo. Era um símbolo de respeito em memória a meu irmão e seu grande sonho de mudar o mundo. Depois de todo esse treinamento, descobri que tinha alguns reflexos e habilidades paranormais de uma certa forma. O escuro se tornou meu ambiente favorito para a meditação, pois equilibrar minhas emoções era um dom muito difícil de se conseguir. Por isso li e estudava muito sobre as artes do Tai Chi e até mesmo praticava um pouco de yoga para manter cada emoção e músculo em meu corpo em perfeita harmonia. O que era muito difícil, diga-se de passagem. Por alguma razão meu corpo ansiava por fúria e destruição, e a cada dia se tornava mais difícil controlar meu espírito interior. Era como se tivesse uma fera dentro de mim que desejava ser livre. A gaiola da fera dentro de mim estava ficando enferrujada e eu precisava encontrar uma maneira de mantê-la controlada lá dentro. Às vezes eu era capaz de ouvir seu rugido furioso, ansiando para se libertar, como um leão selvagem louco para destruir as barras de aço de sua gaiola no zoológico. Por isso fui até uma cigana da região. Precisava saber se existia algum meio espiritual, voodoo, ou seja, o que for preciso para conter isso. Esses impulsos malignos dentro de mim, que ansiavam por caos e sangue. Ao chegar na cigana, ela disse que iria ler minha mão, e então saberia que talismã fazer para conter o meu desejo sanguinário. Ela olhou fundo em meus olhos e segurou minha mão direita, e então seus olhos viraram, e ela começou a se tremer e gritar pedindo por ajuda, como se estivesse vendo o próprio diabo diante de seus olhos. E misteriosamente, chamas negras surgiram em seus 2 olhos, os consumindo como se não fossem nada. As chamas surgiram bem do nada e sumiram também, depois de ela soltar minha mão. E em seus olhos ficaram um buraco gigante em carne viva. Eu fui até ela para socorrê-la, e ela gritando me ordenou que fosse embora, pois o mal que continha em mim nem mesmo Deus poderia me ajudar. Confuso e sem entender um pingo do que ela havia dito, retornei à minha casa. E Alicia estava passando um creme hidratante nas cicatrizes de Thomas, que mesmo depois de 5 anos ainda ardiam e queimavam como se pegasse fogo. Talvez tenha sido o psicológico abatido de Thomas, eu não sei, mas eu acenei para eles com a cabeça e fui para meu quarto. Preparei uma roupa limpa, pois precisava de um banho, para ver se relaxava um pouco depois do que via acontecer. Coloquei o chuveiro no mais quente possível, e enquanto a água caía sobre minha cabeça e corpo, fechei meus olhos pensando no que meu irmão faria se estivesse no meu lugar, no que faltava, ou que caminho eu devia seguir naquele momento. Eu já não sabia nem mesmo o propósito da minha própria existência. Me faltava algo. Talvez faltasse a mim uma razão para viver. Sim, era isso. Eu tinha que encontrar um verdadeiro motivo para estar vivo. Alguns dias se passaram desde que comecei minha caçada por um motivo real para estar vivo. Como agora morávamos numa espécie de cidade no interior, tentei fazer amizade com as pessoas locais, talvez conhecer outras mulheres e tentar me enturmar. Mas isso era difícil demais, já que eu sempre fui tímido demais com qualquer pessoa, principalmente com as mulheres. Nunca fui muito bom com elas, não sabia o que dizer e coisas do tipo. Eu observava os garotos que a maioria das garotas costumavam gostar, e eles não passavam de playboys, idiotas que pensam que são melhores que os outros. Não as honram e nem mesmo são fiéis.
competem entre si para ver quem conquista mais garotas e as iludem. Seres humanos totalmente desprezíveis ao meu ver. Mas por alguma razão, talvez por ser desafiador conquistar alguém que se diz não ser de ninguém, as meninas queriam eles de forma louca e apaixonada. Admito, isso me deixava na maioria das vezes extremamente puto, me forçando a desprezar ambas as pessoas, sejam elas como eles também. Já que não conseguia fazer amizades, fui fazer o que eu fazia de melhor. Fui até a biblioteca da cidade e passei um final de semana inteirinho lá, lendo desde livros de culinária a artefatos históricos de civilizações antigas. Mas um livro em específico me chamou a atenção. 10 maneiras de se aproximar de uma mulher. Talvez seja clichê o fato de eu procurar ajuda com as mulheres, mas meus hormônios masculinos estavam começando a ficar mais fortes a cada dia. Eu já tinha 18 anos e nem mesmo beijei uma garota em minha vida. Aquilo era humilhante, então decidi que iria ler, aprender e utilizar as técnicas daquele livro. Porém, eu precisaria de uma cobaia, e Alicia não falava comigo da mesma forma íntima de antes. Então, quem? Quem eu poderia recorrer para conseguir tal ajuda? Sem ninguém em mente, eu li e reli o livro no mínimo umas 8 vezes. Era um livro de mais ou menos 300 páginas, e ainda assim eu o li várias vezes repetidamente, na esperança de aprender algo com aquilo. No primeiro capítulo do livro, dizia que as mulheres gostavam de caras engraçados. Eu já tinha sido excluído da lista dos caras legais no primeiro capítulo. Isso ficava pior a cada segundo. No segundo capítulo dizia que gostavam de homens românticos, o que na vida real parecia ser tudo diferente, já que elas escolhiam caras que as tratavam igual lixo. E por mais que eu tenha relido várias vezes o livro, eu só ficava ainda mais confuso a cada vez. Depois de refletir sobre tudo o que aprendi no livro, cheguei à total conclusão de que era impossível entender as mulheres, e o autor desse livro era tão louco e solitário quanto eu, que estava numa biblioteca em pleno domingo lendo sobre como conquistar mulheres.